Vamos continuar falando de número aqui, que eu trouxe umas coisas novas aqui para mostrar, que ontem não deu tempo, né? Tive que fazer tudo na correria. O que eu recebi de mensagem de gente dizendo aqui: ai, Conrado, agora é hora de fazer o lockdown e salvar vidas. Mas ninguém tá preocupado com os 27 mil homicídios a mais que a gente conseguiu baixar esse ano por conta da economia. Ai, Conrado, um falecido não se busca, mas um falido sim. Mas ninguém se preocupa com as 31 mil mortes por depressão, por doença, por câncer. Que eu mostrei para vocês, que ontem eu vou mostrar um estudo mais robusto hoje ainda. Ninguém se preocupa. Quantas mortes a gente teve hoje no mundo? Hoje não, que a gente tem até agora. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar as top mortes para vocês verem. Até então, a gente tem aqui, ó, 8 mil mortes na Itália, 4 mil na Espanha, 3 mil na China, 2 mil no Irã, 1 mil na França. No Brasil a gente tem o quê? 77 hoje aqui, ó. E aí eu te pergunto, o que é mais grave? São essas mortes do coronavírus? O que vai matar mais? As mortes oriundas do coronavírus, que até então no mundo a gente tem aqui 27 mil mortes, ou as mortes daqui a pouco, como eu já mostrei para vocês ontem, eu vou mostrar de mais dados, oriundas da miséria. Somando aí, já deu 60 mil mortes que a gente teve nos últimos anos pela miséria, pela crise econômica. E aí muita gente vai dizer: ai, Conrado, mas tu mudou o teu discurso. Cara, eu mudei meu discurso porque os dados mudaram. Aquele cenário apocalíptico que a gente tinha até então mudou. E eu vou comentar com vocês aqui. Mas a lógica do meu discurso não mudou. Eu continuo falando a mesma coisa que eu falava no dia 1. Risco individual versus risco sistêmico. Antes eu dizia: cara, é tu ficando em casa que vai ajudar a não ter o risco do sistema de saúde. É tu ficando em casa, é tu cooperando, que tu vai fazer não ter risco. É tu ficando em casa, que tu não vai colocar o sistema de saúde em risco. Só que daí a gente caiu num outro problema, que se todo mundo ficar em casa, a gente põe o sistema econômico em risco. E o sistema de saúde é um pedacinho do sistema econômico, é uma parte interna do sistema econômico. Se o sistema econômico não produzir, não tem receita. Não tendo receita, o Estado, o governo não tem dinheiro para sustentar o sistema de saúde, para pagar profissionais, médico, enfermeiro, pesquisadores, infectologista, pessoal de laboratório, material, leitos, hospital, luz, ar, respirador. Não tem. Então não pode ser nenhuma coisa, nem outra. O que eu estou dizendo para você aqui? Nada mudou. Nada mudou. Essa doença, toda a humanidade vai ficar doente. Toda a humanidade, Conrado. Toda a humanidade. Toda a humanidade vai ficar doente, cara. Por isso que eu te falei, quem tá no grupo de risco e quem é dos velhos, vão ter que ficar até o final desse negócio. E lá no final, quando a gente começar a ir pra rua de novo, se aparecer um carinha com essa doença, com vírus, que pegou um avião e veio descer no Brasil, todo mundo pega de novo. Então não adianta ficar todo mundo parado agora, porque o vírus não morre. O vírus vai permanecer, uma doença que nós vamos ter que aprender a conviver. Aprender a conviver como? Evitando pegar e criando imunidade. Ou tomando vacina tão logo ela seja criada. Esse é o ponto, cara. Tem um gráfico muito bom que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é o seguinte, eles deixam claro. Cara, tu viu que eu... Pra quem não assistiu, tá na live ainda aí, clica aí no meu profile e vê a live aí. A gente entrevistou ontem, cara, uma guria que tá de quarentena num hospital na China. Uma brasileira chegou de avião, ela foi para um hotel, né? Tiraram ela dali, levaram para um hotel, acabou a quarentena no hotel, levaram para uma quarentena no hospital, porque tinha alguém do voo doente. Sabe o que foi que a China fez hoje, cara? A China proibiu a entrada de todo o estrangeiro. Ninguém mais pode entrar na China. E por que isso? Porque todos os novos casos que estavam acontecendo na China eram casos de estrangeiros. E é por isso que fica todo mundo em hospital por lá. Por quê? Porque eles estão no lockdown geral da cidade, todo mundo, dos setores onde tinha doença, tá? Eles esperaram todo mundo lá. Cara, é quarentena com as portas seladas. Os caras colocam uma fita com alarmes. Se tu abrir toque, os caras vêm te prender. É foda, mas é pura verdade. Olha a narrativa da guria que tá em quarentena lá. As portas cerradas até no hospital. Chega a comida, os caras dão comida pra ela, bate na porta e sai correndo. Então a qualquer momento que entrar uma outra pessoa, começa tudo novamente. Então não é a solução, é uma solução momentânea do tempo. Então não adianta
Eu vou mostrar para vocês aqui os dados, que é para vocês verem como é que isso funciona. Num primeiro momento, a gente vê que... Olha esse gráfico aqui, meu, que são os 3 cenários que a gente tem. Meu, tá em holandês esse negócio aqui, tá? Meu, olha só, o que a gente tem, tá? No primeiro momento, é todo mundo em livre circulação. Olha só como fica altíssimo esse pico aqui, tá? Essa linha preta, cara, que a gente tem é o lockdown, tá vendo aqui, ó? Todo mundo fica parado, lockdown, tá? Meu, no lockdown é o seguinte, no primeiro momento tu consegue segurar a doença, tá? Mas daqui a pouco, cara, alguém aparece doente e começa tudo de novo. Então daí não tem uma imunidade das pessoas, tá? E essa linha que vocês veem aqui, cara, é a linha do tratamento intensivo, tá? A solução que eles colocam lá apresentando, ó, é fazer esse mix dos grupos de risco em proteção, em isolamento, e o resto do povo em giro, tá? Que é o que se convencionou chamar aí de isolamento vertical, né? Cara, tá, né? Lockdown vertical, isso aí alguém falou no New York Times, uma matéria no New York Times lá falando em isolamento vertical, agora todo mundo fala isso aí, virou o lugar comum, até 5 dias atrás ninguém falava nisso, agora todo mundo fala, mas tá certo, é aquilo ali que tem que fazer, e se é o nome que deram pra isso, vamos usar esse nome, tá? Agora o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara, então, eu fiz cara, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu já te falei nos meus últimos destaques. Faz 10 dias que eu te falei, o primeiro deles é responsabilidade individual versus responsabilidade sistêmica. E o segundo vamos prestar atenção no contágio. Olha como é perigoso o contágio do jeito que era, porque a gente tinha um cenário apocalíptico. Mas mudou. Mudou. No Brasil não tá funcionando assim a coisa. Não tá funcionando. Se a gente tinha taxas de morte lá fora e taxas de contágio, né? Te lembra que a gente falava que era exponencial? A cada 3 dias duplica ou triplica esse número? Ou seja, tinha que ter um crescimento diário de 33%. Ou seja, o crescimento que tinha que ser 33% por dia para dobrar a cada 3 dias. E te lembra que eles diziam que era 2,5 vezes, né? De 2 a 3 vezes o número de pessoas em 3 dias. Não tá sendo, que no Brasil tá sendo 11, 16, 20... Ou seja, o crescimento é 60% menor do que a média do mundo. 60% menor. E as mesmas coisas, o mesmo número diminui com a mortalidade. Se no mundo a média é 4% de mortalidade dos casos graves, aqui no Brasil está sendo 2,6%. 2,6% é 40% menos. Ou seja, aquele monstro apocalíptico que a gente tinha, que ia jogar a curva lá para cima, já não é mais assim. E por que não é assim? Porque nós, brasileiros, quando tu me questiona esses dados, é sinal que tu tá consciente. Ai, Conrado, tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Então, é a tua conscientização, é a minha conscientização que tô em casa. E certamente essa tua conscientização ajudou a baixar esses números. Só que com isso tem outras coisas. Por exemplo, o que eles estão vendo? A carga viral, como eu já falei para vocês ontem, baixa no calor. E como é que eles estão vendo isso? Eles fazem exames nas pessoas e aí eles dizem, esse cara tem o coronavírus, mas o vírus está pequenininho, porque no exame diz a carga viral. Eles enxergam o que também? Aqui a gente tem uma densidade demográfica diferente. Aqui a gente não está todo mundo trancado. Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, todo mundo fechado nas grandes cidades, morrendo feitos loucos. Aqui não, aqui a gente está todo mundo espalhado. Tem cidades que têm uma densidade demográfica maior? Tem. E por isso que elas têm que ter ataques, estratégias diferentes. É isso que a gente está vendo acontecer no mundo todo. E além disso, a gente antecipou os cuidados. Lavar a mão, ficar com a distância. Ou seja, a curva que era reta assim, ó, o pessoal já se conscientizou, baixou um pouco. Ó, aqui a carga viral é menor, baixou outro pouco. Aqui a densidade demográfica é diferente, mais um pouco. Ó, aqui o Estado vai começar a testar os remédios com todo mundo, baixa mais um pouco. E assim a gente vai adiante. Então agora a gente não tá naquele cenário apocalíptico que a gente estava antes. Mudou, a cada dia muda. Pergunta aos teus amigos médicos que estão trabalhando, a cada dia ele recebe instruções novas. Ó, mudou, não é mais assim. Ó, não mudou, agora não é assim. Todo mundo muda. A minha realidade com vocês aqui, eu mudo os resultados do meu pensamento, porque eu sou inteligente. E eu tenho capacidade de mudar o que eu penso, conforme vão chegando novos dados. Mas a lógica não mudou. O que eu estou contando para vocês é a mesma lógica que eu sempre te disse. Analisar o risco individual com o risco sistêmico. Agora tu não tem mais, o que a gente está vendo tu não tem mais tanta chance de morrer. Os vovôs, os grupos
No cenário anterior, a gente não tinha nenhum tratamento a não ser a ventilação mecânica, né? Os caras ficarem entubados. Agora a gente tem essa nova droga que vai ser usada pelo governo. O governo, querido, já comprou 3,4 milhões de doses para todo mundo. Mas não é isso que eu quero te mostrar, que eu quero te mostrar uma outra coisa. A gente me questionou já, Conrado, tu tem esses números porque a gente tá ainda no início de tudo. Claro, te liga, meu, a gente não tem nada consolidado ainda. Nada que eu tô te falando é consolidado. Pode mudar do dia pra noite, daqui a pouco amanhã a curva aumenta, diminui, não se sabe. O que a gente tem é uma tendência, né? Uma tendência para essas coisas. Então, quando eu mostrei esses números, o pessoal dizendo, Conrado, o número é muito baixo, tal. Cara, o que tem que prestar atenção aqui não é o número absoluto, é o percentual de morte, o percentual de casos críticos. É isso que eu quero que tu veja. É óbvio que o nosso número é pequeno hoje em relação os números absolutos, né? São pequenos hoje em relação à Itália, por exemplo. É óbvio. Mas outra coisa que eu quero mostrar, quando botei ontem ali o 0,3%, o pessoal, é porque tá no início. Sim, cara, só que não dá tempo de botar mesmo na progressão exponencial, não vai chegar em um mês depois nos 200 que tem na Itália, por exemplo. Nossa realidade é diferente, cara. A Itália é o pessoal mais velho, é o pessoal fumante, é o pessoal todo mundo morando junto, né? Todo mundo numa densidade demográfica. Tudo que eu te mostrei até agora para te explicar, porque, Conrado mudou o discurso. Claro que mudou o discurso, porque mudaram os dados, não é porque eu tô louco. A lógica do pensamento é a mesma. Agora, se a gente não tem uma curva tão alta assim, já tá com viés de achatamento, vamos focar num outro sistema que a gente tem que cuidar. Qual é o sistema econômico? Para quê? Pra gente não ter crise e não ter muito mais mortes. Porque independente da gente achatar a curva aqui dessa doença, do jeito que a gente tá falando, é muito mais mortes com drama econômico que com drama de saúde. E é o que nós vamos voltar a conversar aqui com vocês. Eu quero mostrar 2 estudos, cara, que eu fiz hoje aqui, para ter noção. Em primeiro lugar, eu vou te mostrar de primeiros dados que eu recebi aqui, cara. Deixa eu pausar aqui, já vou mostrar para vocês ali. Esse estudo aqui, cara, da Elo, que é uma empresa de cartão de crédito, né, com o impacto da Covid-19, cara, do dia 24/3, tá, de anteontem. Olha isso aqui, cara, que são os dados, cara, de supermercado, de farmácia e os demais setores. Olha, cara, o despencamento dos demais setores foi para de menos 11, cara, tá em menos 62, menos 59. Ou seja, o que a gente tem aqui, ó, isso aqui é no cartão de débito, tá? O supermercado, as drogarias, farmácias, obviamente, né, que é abastecimento e medicamentos, ainda estão positivo. O resto, cara, combustível é menos 33, construção, menos 36, bares, restaurante, menos 67, loja de departamento, menos 76, turismo, menos 82, estacionamento, menos 83, vestuário, menos 91, demais setores, menos 57. Olha o que a gente já tá vivendo, cara. Com cartão de débito também agora Brasil, tá? Aquilo ali era o eixo Rio-São Paulo. Aqui é Brasil. Olha o que a gente tem, cara. Mesmo nível de queda, números absurdos, menos 62% de consumo. Com crédito, cara, a coisa não fica diferente. O pessoal não tá nem comprando mais no cartão de crédito, com certeza que não vai poder pagar. Olha só as quedas. Mesma história, cara. Os números tristemente estão aí, ó. E e-commerce, mesma coisa. Só os bares e restaurantes são ser entregas, né? Que tá positivo. O resto... tudo caindo, cara. Tudo caindo. Aí a gente pega, cara, um outro dado dos Estados Unidos, uma notícia de hoje, ela até fez um print aqui, tá? Cara, o recorde, cara, de americanos no desemprego vai ser 4 vezes maior que o recorde anterior, que era de 1982. Eles estão prevendo, cara, 30% de desemprego nos Estados Unidos. 30% de desemprego. E aí tu já sabe onde é que nós vamos chegar, né, cara? Né? O aumento do desemprego dos homens eleva a taxa de homicídios para 1,8%. Ou seja, 1% no homicídio de desemprego são 2% de homicídio. Olha quanto muito mais mortes nós vamos ter. E aqui eu quero explicar uma coisa bem pontual para vocês. Eu até quero mostrar um outro estudo antes. Vou mostrar para vocês que era um estudo muito interessante, cara, e muito pontual que eu encontrei aqui, cara. Olha só. Bom, tá na Lancet, que é uma das principais publicações mundiais de ciência, tá? Olha o título: os efeitos econômicos da recessão e o impacto na saúde e nos gastos com proteção social relacionados à mortalidade adulta. Uma análise longitudinal dos 5.565 municípios brasileiros. Os caras pesquisaram o Brasil todo, cara. E o que eles têm aqui, cara? É vendo como o desemprego afeta com mais mortes, como o desemprego traz mais mortes. Olha aqui, cara, ó. O desemprego, cara, traz de 1 a 0,5% somando a cada 100 mil de população em causas de morte de todo tipo, cara. Principalmente em câncer e doenças cardiovasculares. Vocês me entenderam? Eu falei meio mal, né? Cara, eles analisaram aqui, ó, do ano de 2012 até 2017, por quê? Porque a crise principal foi de 2012 a 2016 e o estouro do desemprego foi em 2017, tá? Memoriza esse ano, em 2017. E aí eles viram o quê, cara? Ó,
que aumentava, cara, a morte por câncer e doenças cardíacas de 1 a 0,5%. E o que eles viram, cara, foi que durante esse período morreram 31.415 mortes excedentes, excesso de mortes, que seriam mortes desnecessárias. E o que eles viram também, cara, em relação ao desemprego, né, e à recessão e ao crescimento da mortalidade, foi que aqui embaixo a interpretação, ó, que mesmo assim o governo tentou fazer uma ajuda na saúde, uma ajuda de proteção social, e não foi suficiente. Mesmo com o governo trabalhando, ajudando, a gente teve um número crescente de mortes. Ou seja, imagine isso aqui, uma recessão desse tamanho, sem o governo ter dinheiro para ajudar, se já foi esse terror mesmo assim. E por que eu quero que tu memorize o ano de 2017, cara? Porque agora eu vou comparar os dados da violência. Espero não estar muito maçante, que isso aqui é uma coisa importante para tu ter tua cabeça clara. Estou no site do IBGE, analisando a série histórica da desocupação, que é o desemprego, né? Bom, cara, a gente começa em 2012, tá? A gente tem um pico, cara, em 2017 lá, tá? Primeiro trimestre de 2017. Depois, cara, a gente começa a melhorar até a gente ter números melhores no final de 2019, tá? Com o novo governo aí. E por que eu quero te mostrar isso, cara? Para que a gente se lembre, cara, do quê? Né? Da questão do desemprego relacionado à violência. Agora eu vou pegar os dados, cara, de violência para vocês. Por exemplo, ó, 2007 foi pior ano, tá? 2017 foi pior ano, tá? Vou pegar estupro em 2017. A gente teve 47 mil estupros, cara. 47 mil estupros. Vamos comparar agora com 2019, que foi que mudou, quando baixou o desemprego. 43 mil. A gente tem uma queda aí de 10%, 12% do número de estupros. Eu não quero ser alarmista aqui, né, cara? A gente tá falando, cara, que num nível de desemprego maior são 4 mil estupros a mais, cara. 4 mil estupros a mais. Vamos pegar outro crime aqui, vamos pegar o homicídio doloso 2017. A gente teve 53 mil mortes, tá? Deixa eu ver em 2019 agora, quantos a gente teve? Cara, 33 mil, são 20 mil mortes a menos. 20 mil mortes a menos. Só por não estar em recessão, só por não ter tanto desemprego. Furto de veículo, vamos ver os veículos, imagina, né? Né? A gente tinha quase 200 mil furtos de veículos, tá? 196 mil. Vamos ver. Não, isso aqui é 2019, tá? Vamos ver em 2017. Quanto é que a gente tinha lá? Cara, 170 mil furtos de veículos a mais, cara. Olha a diferença, cara, na violência, só pelo desemprego de uma realidade, 2017, no auge do desemprego, e a melhora que a gente teve, longe de mim ser alarmista, cara, mas eu tô falando de violência, por exemplo, tá? Olha o que já tá acontecendo, cara, em São Paulo. Após saques a mercados, polícia passaram a fazer rondas noturnas na Grande São Paulo. O pessoal, já tá fazendo saques por conta do coronavírus, cara, que é o dia 26 de março. Hoje, né? Olha o nível que a gente já tá vivendo isso, cara. É isso que tu quer viver? É nessa realidade que tu quer viver? De mais estupro, mais mortes, mais roubo de carro? Como é que tu vai ser na rua depois? Ah, eu não tô saindo na rua agora. Tu não vai sair depois com medo de ser estuprado, de ser morto, de ter teu carro roubado. Era isso que a gente vivia até bem pouco tempo atrás. Deixa eu ver, pegar mais informações aqui. A crise econômica, desemprego e preconceito aumentam o risco de suicídio. Olha de novo, cara, desemprego, crise econômica, suicídio. É só terror. Aí tu vem me dizer que mortes agora, mortes hoje vão ser... É uma situação difícil, né, cara? É um dilema filosófico aqui, ético, que eu tô te propondo, né? Longe de mim querer criar o pânico e o alarmismo. Mas a gente tá falando de mortes nessa tua divisão ética, tu tem que pensar. Quantos vão morrer agora? Quantos morreram na China, 8, na Itália, 8 mil? Nós estamos falando de 20 mil mortes só por assassinato. Nós estamos falando em suicídio, estamos falando em câncer, 30 mil mortes, câncer e doenças cardiovasculares. Olha os números, cara, vai somando isso aí, nós estamos falando de 70 mil mortes. Agora, vocês estão vendo os dados ali, já está todo mundo quebrando. Deixa eu pegar mais o dado que eu até mostrei para vocês ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, meu. Quanto tempo as empresas duram sem dinheiro? Né? O buffer, quanto tempo tu consegue segurar sem dinheiro? 27 dias. E a gente começa a colocar os restaurantes, duram 16. A manutenção, 18. Vendas, 19. Construção, 20. Serviços pessoais, 21. Atacados, 23. Metal e maquinaria. Ou seja, tu quer que todo mundo fique parado em casa agora, todo mundo em lockdown, sabendo que não vai adiantar, porque depois que passar esse lockdown, todo mundo for pra rua, aparecer a primeira pessoa doente, começa tudo de novo. E depois, quando for pra rua, não dá mais pra rua, porque tá cheio de bandido, estupradores e ladrões. E assassinos. É isso que tu quer?
Então a gente tem que partir do princípio, cara, que nós já estamos, o pessoal, cara, já está conscientizado. Nada mudou. Nada mudou. Permanece em casa. Velhos, grupo de riscos isolados. Se tu pode ficar em casa, fica em casa. Meu, quando as pessoas dizem que pode todo mundo trabalhar, não é ficar todo mundo abraçado em aglomeração, não é isso. É trabalhar com cuidados, com distância, passando álcool gel, fazendo a limpeza, cuidando da higiene. Pessoas sadias. Não vai ser tão prejudicial isso aqui do jeito que a gente esperava. Fazer o quê? A coisa mudou. A coisa mudou, tem esse viés, mas daqui a pouco pode desmudar e ficar tudo ruim de novo. O que a gente tem que fazer, o que é meu, nós já aprendemos. É manter a distância dos outros, é tossir com o braço aqui, é lavar as mãos, é cuidar, é saber que se tiver os sintomas não ir para o hospital, daí tu desafoga. É saber que tu pode ter uma gripe em casa, ficar em casa. É saber que tu pode ter cuidados aqui. É saber que a medicação está chegando, as pessoas vão ter que ficar entubadas, não vai ter a proliferação lá. É saber que os vovôs têm que ficar em casa, que o grupo de risco tem que ficar em casa. É saber que as crianças proliferam mais, tem que ter mais cuidado. É saber que elas vão sobreviver, é não se apavorar. É fazer o seu melhor, cara. Tu que pode fazer o teu melhor, faça o teu melhor. Quem não ajuda não atrapalha. Pode ficar em casa, fica em casa. Nada mudou. Nada mudou. Tu tem que tomar responsabilidade da tua vida em tuas mãos. Sabe? Tu tem que te tornar adulto, cara. Tu tem que ver as coisas, tem que saber mudar o pensamento. Mudou. Tempos difíceis criam homens fortes. Agora, pra ti que não tem essa imunidade intelectual, essa imunidade existencial, tu vai criar agora força. Quer saber tomar decisões difíceis, saber tem que escolher uma coisa e outra, ter sua responsabilidade. Tu vai crescer, tu vai virar um adulto. Agora é o momento. E vai ser por fórceps, se tu já não virou adulto na tua vida toda. Então, cara, esse é o meu comentário pra gente ver aqui. Trouxe os novos números, trouxe novas análises, pra tu manter isso claro na tua cabeça, quais são as decisões que tu tem que tomar, que não adianta, tem que ficar em casa agora pra não morrer gente. Não vai ser tão ruim assim. 2, morre mais gente lá adiante. Tomara que não seja tão ruim assim, né? Vamos fazer o nosso melhor, vamos continuar fazendo o nosso melhor. Vamos continuar cooperando, é uma cooperação entre as pessoas. Tá? Beijo pra todo mundo aí, cara, boa noite. Tinha que determinar tudo isso, não pode cada prefeito, cada governador determinar o que quiser, né? Mas o que a gente tem que pensar, num primeiro momento aqui, novamente, é essa questão de quem não ajuda não atrapalha. Quem não ajuda não atrapalha, porque um grande problema... Eu botei esses últimos stories aqui, cara, pra vocês verem que o que eu tô falando hoje é algo só, um esmiuçamento do que eu já falava semana passada. Não dá para bloquear, porque uma coisa que a gente tem que ter noção aqui, são dois conceitos, vocês estão confundindo duas coisas. Vocês estão confundindo isolamento, que é o lockdown, que é ficar trancado em casa, com distanciamento social, que é evitar ficar todo mundo junto, evitar aglomerações, ter aquela distância de 1,5 m, 2 metros de cada um. É isso que a gente está falando, você tem que ter essas duas coisas claras na cabeça. O que eu faço aqui, cara, desde o dia 1 com vocês, é trazer informação. Foi por isso que a gente falou com o pessoal da Itália, falamos com o pessoal da China, falamos com o pessoal da Coreia, falamos com o pessoal dos Estados Unidos, falamos com uma guria que estava em quarentena no hospital na China, falamos com médicos, falamos com infectologista lá atrás. Já faz quase 3 semanas que a gente falou. Falamos com a Bruno lá nos Estados Unidos, né, fazendo doutorado dela em pesquisa na cura do câncer, ela trouxe os dados para nós comparativos. Falamos com o Bruno Garchagen para falar de política, falamos com a Renata Barreto para falar de economia. Eu estou trazendo informação direta, o que eu estou fazendo com vocês aqui, cara, é o que eu sempre fiz, é trazer informação para que tu possa julgar, para que a gente consiga chegar, qual é o princípio como é que se constrói conhecimento por Aristóteles, né? Que é a de processo dialético. Alguém traz uma tese, a gente traz uma antítese e a gente vai chegar numa síntese. Tu vai trazer um conhecimento, vai vir um conhecimento oposto, nós vamos chegar num terceiro conhecimento novo. É assim que a ciência se desenvolve, é assim que a verdade vai adiante, e é assim que com a verdade a gente afasta o medo. O que eu trago para vocês aqui são informações que a gente vai buscando das melhores fontes possíveis. Quando eu trago para vocês aqui esse comparativo entre o que pode morrer com a doença, que a gente tem no mundo, quando eu faço esse comparativo das mortes que virão a partir da doença e as mortes que virão a partir de crises econômicas, a gente está questionando aqui a questão do isolamento versus economia. E a gente tem que trazer essas informações para vocês julgarem. Tem gente que diz, mas esses dados estão pegando, é tudo muito novo. Cara, é tudo muito novo. As informações vão trocando a cada dia e as posições vão trocando a cada dia.
Mas a continuidade, a lógica do meu discurso aqui é a mesma. Eu estou calculando em todo momento risco individual versus risco sistêmico. Se antes a gente... Por que que tá, cara? Eu falei para vocês que, olha só, aqui no Brasil a doença está matando menos. São os dados do Ministério da Saúde. Não é um chute meu, uma invencionice minha. São os dados do Ministério da Saúde. E o que que a gente tem descoberto até então? Que depois eu vou pegar no computador ali, eu vou mostrar para vocês. O que a gente tem até então é que, de fato, talvez os dados brasileiros, talvez os dados que estão sendo obtidos no Brasil, com a questão de morte, né? Não está subindo num nível exponencial, está subindo assim, assim, assado. As mortes estão acontecendo assim, assim, assado. Talvez esse seja o primeiro número real do mundo. Isso aí quem diz é um professor, doutor, o chefe de pesquisa de saúde mundial e doenças, infectologista, epidemiologista de Stanford, nos Estados Unidos. Ele falou, cara, para aí, os dados que a gente está trabalhando, as medidas que a gente está tomando aqui para decidir que estratégia levar adiante, estão baseados em dados que não são verossímeis. E aí ele mostra um estudo dele, que é o que eu vou mostrar para vocês. Cara, todos os estudos que eu trago para vocês aqui são das principais fontes. Eu vou trazer aqui direto os papers de revistas de ciência, trazer Financial Times, New York Times. Não é uma corrente da internet que eu recebi. Tem muita gente que vem discutir comigo. Tem muita gente que vem nesse nosso sistema que, eu trago um conhecimento, tu traz outro, nós vamos por outro adiante. Tem gente que vem opor o conhecimento aqui pra gente chegar no terceiro com coisa baseada no corrente do WhatsApp. Que um primo lá, que é amigo do médico de Pindamonhangaba lá sei eu, do Calabrobó lá, do Dom Pedrito, achou lá, se apavorou e viu. A gente tá pegando que informação, cara, das melhores fontes. Observando quais são os diálogos que a gente tem, as discussões, nas melhores fontes, que meu objetivo aqui é de trazer informação para que tu pegue a responsabilidade da vida em tuas mãos e tu faça a melhor decisão. Isso é liberdade. Liberdade é ter noção de dever, noção de responsabilidade e tomar as decisões que são melhores para ti e para quem depende de ti. E podendo ajudar todo o sistema. Eu vou trazer para vocês agora aqui, que era o artigo do qual eu tirei que a mortalidade é muito menor do que a gente tem informação até agora, tá? Vou mostrar para vocês. Um fiasco adiante, enquanto a pandemia do coronavírus acontece, nós estamos tomando nossas decisões em base em dados não confiáveis, tá? John Ioannidis, cara, o John Ioannidis, cara, como eu já falei para vocês, é o professor de Stanford, cara, professor de epidemiologia e saúde da população, professor de humanidades e ciências, professor de estatística, o cara é o co-diretor do Centro de Pesquisa de Inovação e Informação de Stanford, cara, é o Bambambam, é o nome disso aqui. O que ele diz para nós? Olha só, cara, até então, os dados que a gente tem aqui, não são muito... E o que esse professor diz para nós, cara? Ele diz o seguinte, que essa taxa oficial de morte tá de 3,4 da OMS tá causando terror e não faz sentido, porque os pacientes que foram testados para SARS são desproporcionalmente naqueles grupos com muito outros sintomas e comorbidades. Até mesmo sistemas de saúde têm capacidade de teste limitada e o processo de seleção ainda pode ficar pior ainda no futuro. O que ele fala, então? Qual é o único lugar que a gente teve, assim, um lugar totalmente fechado? Foi num navio, tá? De cruzeiro, Diamond Princess. E eles viram, cara, que o caso de fatalidade nesse grupo foi de 1%. Mas esse grupo era de muita gente muito mais velha. Ou seja, a gente nem sabe se a causa de morte foi realmente do Covid. Tu entende o que eu tô falando para vocês aqui? O fato de ser uma população mais velha, ela é muito mais propensa a morrer do Covid-19. Ou seja, se 1% que se tem, não seria nem isso. Então, se a gente projetasse os resultados do Diamond Princess para a estrutura dos Estados Unidos, da população dos Estados Unidos, as mortes por infectados do Covid seriam de 0,125, ou seja, 0,1%. E esse dado ainda é muito aleatório, porque ele pode ser mais baixo ainda. Pode ser entre 0,025 e 0,6, ou seja, menos de 1%, é quase 0,5%. Então o que eu quero trazer para vocês é que quando o Conrado fala alguma coisa que eu não estou chutando, eu estou buscando ciência, estou buscando quem dá informação, quem foi que fez um teste onde é 0,6, ou seja, menos de 1%, é quase 0,5%.
Então vocês, o que eu quero trazer para vocês é que quando o Conrado fala alguma coisa que eu não tô chutando, eu tô buscando ciência, tô buscando quem dá informação, quem foi que fez um teste. Onde é que a gente teve uma população 100% fechada que a gente pôde observar? Quanto é que mata? Não mata 4, não mata 3, não mata 2, não mata 1, mata 0,5. Daqui a pouco tá 0,1. Então é desse estudo aqui que eu botei para vocês, procura na internet, tá para todo mundo conseguir ver, que eu falei para vocês que a taxa de mortalidade está cada vez menor. E aqui no Brasil, talvez os números que a gente esteja vendo no Brasil sejam os números reais da doença. Reais não, mas mais próximo da realidade. Porque isso aqui nunca vai ser nada fechado, a gente não sabe as pessoas que estão doentes ou não tem teste para todo mundo. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, cara, o cara que deu essa ideia de fazer o lockdown, né, que é o isolamento, não é o distanciamento social, é isolamento, ficar todo mundo trancado em casa, ninguém pode sair, tá? Esse cara já mudou a visão dele, meu. Esse aqui é o estudo, tá? Do professor que é o Niall Ferguson, dizendo, olha, o Niall Ferguson, cara, que é o cara que propôs o lockdown, que falava, né, que ia morrer 500 mil pessoas no Reino Unido, 2,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, e aí que tá, quando ele propôs esse estudo, todo mundo botou lockdown no mundo todo, tá? E aí, meu, um dia depois, cara, ele viu que as mortes, cara, seriam muito menor do que eles tinham esperado. Ó, e ele explica, eu tenho que admitir que a gente foi muito sensível a essas análises desse modelo, com a variação de níveis, de valores e nessas quantidades. O que a gente tem visto na Europa é que na última semana ou duas, a taxa de crescimento da doença é muito maior do que a gente esperava, que a gente tinha dos primeiros dados da China. Finaliza dizendo o quê, cara? Que ó, uma taxa de transmissão maior do que esperado significa que mais pessoas têm o vírus do que previamente esperado. E aí, o número de casos com coronavírus dividido pelo número de mortes leva uma taxa de mortalidade muito menor. A taxa de mortalidade cai. Isso é importante, cara, aqui, meu, eu tô vendo Claro ali, tá, meu, Claro é o seguinte, ó, eu tô com problema se tiver alguém da Claro, me ajuda, meu, eu tenho 100 megas aqui em casa, eu tô com download de 1.4 mega, tá ligado, meu, e o upload de 5, me ajuda aí, pessoal, se tiver alguém da Claro, por favor, tá, agora eu vi a propaganda ali, me lembrei, tá, meu, então é o seguinte, cara, essa informação que a gente tem, se a gente pegar no Financial Times, a chamada Financial Times é o seguinte, ó, a população do Reino Unido infectada pelo coronavírus pode ser a metade, diz um estudo de Oxford. Então é isso que eu tô dizendo, cara. É muita gente infectada para pouca gente morrendo. Então a taxa de morte é muito menor. E é o que a gente tá vendo no Brasil, cara. Tá morrendo menos gente que o esperado. Do que a proporção que se tinha aquele número até então. De crescimento, de duplicação ou triplicação a cada 3 dias. Não tá acontecendo. Tá? E aqui estão as informações. Ai, Conrado, onde é que tira esses números? Tá tudo aqui para vocês, cara. É só entrar online e ver esses estudos que eu mostrei aqui. E essas reportagens que eu mostrei aqui. Tá? Então, cara, não confundam, cara. Eu sei que tá todo mundo feliz aí defendendo o isolamento, porque ainda não deu uma semana, né? Ninguém se matou em casa com os familiares, ninguém tá louco pra sair no barzinho, ninguém tá louco pra transar com alguém, ninguém tá louco pra entrar no Tinder, ninguém tá todo mundo feliz até então, não estão sentindo a dificuldade. Cara, eu já tô há 14 dias de quarentena, tua cabeça dá uma mudada com o passar do tempo aí. Então, senhores, vai por mim, cara. Eu quero que tu entenda o seguinte, cara. Isolamento total, lockdown, não é a mesma coisa que distanciamento social. O que a gente está buscando aqui, cara, é distanciamento social. Eu volto a repetir o que eu já falei na semana passada e venho falando todos os dias aqui, cara. Quem não ajuda, não atrapalha. Se tu é um grupo de risco, fica parado. Se tu é idoso, fica parado. Se tu tem condições de ficar fechado, fica fechado. Evita te contagiar e caso esteja contagiado já e não sabe, evita contagiar os outros. Evita trazer problema para as pessoas que estão na rua para nos ajudar, que estão na rua para nos abastecer, que estão na rua plantando, que estão na rua tirando leitinho da vaca, que estão na rua fazendo remédio, que estão na rua carregando remédio, que estão na rua tirando lixo, que estão na rua fazendo tua comida, que estão na rua carregando tua comida numa bicicleta, que estão na rua fazendo uma roupa para o casaco que vem para o frio. Essas são as pessoas que nós temos que proteger agora. As pessoas que não têm condições, além disso, as pessoas que precisam trabalhar e as que não têm condições de se alimentar de noite se não trabalhar de dia. Só assim nós vamos evitar o maior número de mortes. Nosso objetivo aqui, cara, é salvar vidas. Nosso objetivo aqui é evitar mortes. Como é que a gente pode evitar o maior número de mortes no coronavírus e
integralmente, como é que a gente pode salvar o maior número de mortes na economia, da crise econômica que vem aí. Porque o que o Brasil vai sofrer agora que é um caixotão. Por incrível que pareça, cara, já fui surfista na vida, e tu tentava varar o mar para entrar, tomava uma onda na cabeça, blum, blum, daqui a pouco tu levantava, tomava uma outra. O Brasil vai tomar um caixotão atrás do outro. Agora vem o caixotão do coronavírus, vai vir um caixotão da dengue, que já está acontecendo, vai vir um caixotão da doença de inverno, vai vir um caixotão da crise econômica, vai vir um caixotão do desemprego. Como é que a gente pode evitar tomar um caixotão atrás da outra, nessa série de miserabilidades que vem daqui adiante? É isso que eu estou pedindo para ti, cara, que tu enxergue, não é um extremo nem o outro, não é todo mundo abraçado junto. Eu estou sempre disposto aqui a discutir, a conversar, a debater, só me trazer informação nova, informação fidedigna, que eu, cara, por incrível que pareça, eu tenho humildade intelectual para me trazer uma informação, ver que eu estou errado e eu, é verdade, estava errado. Agora eu vou debater se eu achar que a minha está correta. E as fontes, por isso que eu digo, as fontes são muito importantes. Não adianta tu pegar os dados que a Globo News falou, que o primo do tio do vizinho lá do fim do mundo falou pra ti. Isso aí não é assim que funciona a história, tá? Não adianta ficar ofendendo, falando outra coisa que tu não sabe, ou porque tu tá desesperado, ou porque tu quer que eu sei que todo mundo quer que todo mundo seja feliz, que ninguém morra, mas a gente tem que vir pro mundo real. Só que não é um filme. A gente não sabe o desfecho. Tudo é inconclusivo, tudo que a gente acha que daqui a pouco muda. Daqui a pouco eu te falei isso aqui, fiz todo esse discurso, trouxe os dados, o cara disse. Como esse epidemiologista lá do Colégio Imperial da Inglaterra fez, o cara falou, e não tem problema nenhum em desdizer quando tu enxerga, os dados mudaram, eu estava equivocado, eu estava tendo uma visão aqui, um bias de visão, mudaram os dados, eu continuo com o meu mesmo bias, mas os dados mudaram, temos novos resultados. Opa, essa coisa eu não sabia. E assim a gente vai sucessivamente. É por isso que eu trago pessoas para conversar nas lives, é por isso que eu trago dados para vocês e mostro. Como mostrei para vocês, a dificuldade que vem da crise, que aquilo ali são estudos consolidados. Tá ali os dados da Elo que eu mostrei para vocês, da queda do consumo, os dados lá do JP Morgan mostrando quanto tempo quebra as empresas, os dados do